Olha, com alegria nós chegamos mais uma vez até o seu lar através da TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E hoje o programa Andando com Cristo, que é um programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, chega até você com o tema O Desafio da Evangelização. Uma das coisas mais preciosas que há nesta vida é podermos falar do amor de Deus para alguém. Você que nos acompanha pelo programa Andando com Cristo aqui da TV Gran Dourados, você sabe perfeitamente da alegria que nós temos de falar do amor de Deus às pessoas, de compartilhar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e fazer com que esta mensagem da salvação, a mensagem da cruz de Cristo, chegue até você, chegue até o seu lar, através deste veículo de comunicação. Este fim de semana nós tivemos em nossa igreja um congresso com o tema Evangelização. E o programa de hoje terá a alegria de dar sequência a este tema. Inclusive nós vamos apresentar aqui o nosso preletor e ele fará parte da nossa programação de hoje, o reverendo Antônio Sperber. Então não saia daí, nós vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida para darmos sequência, que é o programa Andando com Cristo, este programa que chega até você levando a palavra de Deus. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg, administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021-1135. Olha, voltamos aqui nesse segundo bloco do programa Andando com Cristo. E hoje nós vamos falar sobre o tema da evangelização, os desafios da evangelização. Está conosco o reverendo Antônio Sperber, que é pastor na igreja em Governador Valadares, ministro do Evangelho, um servo de Deus, que esteve este fim de semana conosco fazendo a nossa conferência de evangelização. Então nós estamos aqui com a presença do reverendo Antônio e dizer a ele que é uma alegria tê-lo conosco aqui no programa Andando com Cristo. Obrigado. Reverendo Antônio, nós vamos falar aqui sobre os desafios da evangelização. E esse primeiro quadro nós vamos falar sobre o aspecto bíblico deste desafio da evangelização, partindo daquele tema de Jesus ali em Marcos capítulo 16, versículo 15, quando ele diz: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." A evangelização é uma invenção da igreja ou é um mandato de Cristo? Reverendo Delmar, boa tarde. Boa tarde. Telespectador, boa tarde. É uma alegria muito grande estar aqui e transmitir uma mensagem sobre evangelização. Reverendo, evangelizar é o grande plano eterno de Deus. Os planos de Deus são irrevogáveis. E desde o tempo do Éden, Deus diz assim: "E da semente da mulher sairá um que esmagará a cabeça da serpente." É o primeiro momento que a Bíblia fala de evangelização. O plano eterno
Deus eterno para o Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos o profeta Isaías, aproximadamente 800 anos antes de Jesus Cristo, no capítulo 61, ele diz assim: e ele me enviou para pregar o evangelho ao mundo. E tem outras virtudes que eu não vou citar agora. Jesus Cristo, como era de costume, assentando-se na sinagoga, deram-lhe o livro da lei, e ele abriu e leu exatamente isso que está registrado em Lucas capítulo 4, versículo 18. E Deus me enviou ao mundo para evangelizar. Plano irrevogável de Deus. Então não é invenção do homem e nem coisa nenhuma. É coisa do Deus eterno. No ministério de Jesus, isso estava no foco, a evangelização. Ele pregava, ensinava, curava, enfim. Este plano de Jesus, eterno de Deus, da evangelização, o modelo, então, é claro no ministério de Cristo. Claríssimo. Ele veio para curar e outras coisas, mas vamos enfocar só o evangelizar. Ele preparou a sua equipe. Primeiro foi preparado para isso. O preparo de Jesus estava no seu batismo, Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13. Depois da tentação, no capítulo 4, de 1 a 11, de Mateus. Depois na vocação dos discípulos e no seu trabalho de pregar e evangelizar na parte final do capítulo 4 de Mateus. E ele então formou a sua equipe, que era formada pelo grupo de apóstolos. Mas, posteriormente, ele formou um outro grupo chamado dos 70. Os 70. E o que é interessante, que às vezes não se nota, é que enquanto ele estava com os apóstolos aqui na terra, ele restringiu o seu evangelismo, a sua pregação, à região da Galileia, Judéia, Samaria e no Decápolis, aquela região ali. Quando ele ressuscitou e apareceu aos seus apóstolos, então ele levou o fato para o mundo inteiro. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Houve uma mudança de foco. Enquanto ele estava com os apóstolos, o foco era aquela região local, onde ele mandava os apóstolos irem de aldeia em aldeia que o precedessem para depois ele passar lá e evangelizar e ensinar. Ressurreto, agora a função é internacional. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Embora tivesse outras funções, essa era a central. De Cristo. De no Cristo. Caso, o de ministério Cristo. de Cristo. E os evangelhos encerram com o ministério e agora enviando os discípulos ao mundo. Atos dos Apóstolos começa a história, o período ali da história da igreja e dos apóstolos começando a cumprir este mandato de Jesus. Seria uma sequência deste ministério de Jesus? Interessante. Às vezes a gente não para pensar no primeiro capítulo de Atos. Atos 1:1. Lucas escreveu para um político chamado Teófilo. Então ele começa o livro assim: escrevi o primeiro livro, ó excelentíssimo Teófilo, dizendo das coisas que Jesus Cristo começou a fazer e a ensinar. Parando aí, parece que Jesus Cristo teve um ministério incompleto. Mas aconteceu, é interessante, que no último versículo de Mateus 28:20, diz assim: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Muito bem, a evangelização, depois daquele período que Jesus apareceu para os apóstolos, 40 dias, e teve a sua ascensão, foi para a glória assentar-se à direita de Deus, ele confiou a evangelização à igreja, aos discípulos. E o poder do discípulo estava em receber o Espírito Santo. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas. Estes minhas testemunhas, o reverendo Ildemar,
era exatamente o evangelizar em todas as regiões da terra. Agora, a igreja era responsável por isso. E todas as vezes que se fala em atos da evangelização, diz assim, e eles estavam cheios do Espírito Santo. Esta tarefa, então, reverendo, é confiada à igreja, nem aos anjos, nem ao Estado, à família, enfim, à igreja, enquanto igreja. É claro que a família que está em Cristo, ela também é parte desse projeto. Mas eu me refiro à igreja enquanto o corpo de Cristo, a comunhão dos santos, a família da fé, o povo de Deus. Porque em Atos nós temos lá aquele episódio de Pedro, quando ele vai à casa de Cornélio. O anjo aparece na casa de Cornélio, mas não prega para Cornélio. Manda que Cornélio manda buscar Pedro para pregar para ele. E a referência bíblica de que os anjos anelaram anunciar o evangelho, mas foi confiado à igreja. Então, é uma tarefa exclusiva da igreja, seria? Enquanto você comentava, eu ia falar exatamente sobre os anjos anelavam, mas foi confiado à igreja. A igreja. Foi muito bem isso aí. O que é interessante, a igreja se envolveu nisso. Atos 8, 4. Vamos começar não no 4, mas no 1 de Atos 8. Diz que Paulo assolava a igreja, entrando pelas casas, encerrando homens e mulheres na prisão, arrastando-os pela rua. O versículo 4 diz assim, apesar de tudo, lá diz entre mentes, por onde eles iam pregando o evangelho. Pregando o evangelho. Cheio de hematomas, cheio de machucado, espancados, mas falava, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para me salvar. Foi Filipe que foi para Antioquia, para Samaria, não é? E lá pregou o evangelho. Uma coisa interessante, reverendo, ia tão bem em Samaria, lá se foram Pedro e João para dar o apoio a Filipe. O Espírito Santo falou com ele assim, Filipe, deixa isso aqui e vai para Gaza que está deserto. Que interessante. Ele podia argumentar, Senhor, está tão bom aqui, lá e lá deserto. Mas a evangelização é orientada pelo Espírito Santo. O evangelista, quer seja pastor ou não, ele tem a orientação do Espírito Santo, que o impulsiona para esse trabalho, voltando, que é o plano eterno de Deus. Quando nós estamos evangelizando, seja por qualquer princípio denominacional cristão, nós estamos dentro do plano de Deus e Deus tem um plano para cada um de nós. O perigo de deixar de evangelizar, eu gosto de usar como exemplo a história de Sara e Abraão. Deus prometeu ao casal velhinho, idosos, vocês vão ter filhos. Sara deu risada. E ela tinha razão, não é? E como os anos se passaram e o filho não vinha, ela disse a Abraão, eu tenho um plano. Vou dar-lhe a minha escrava e vou edificar-me na vida dela com filhos. Plural. Estava fora do plano de Deus, era o plano de Sara. Veio um filho e trouxe muitos dissabores. Ismael trouxe sabor para Abraão, para Sara, para Agar, para Ismael, para Isaac e praticamente para o mundo inteiro. Quando nós saímos do plano de Deus e formamos o nosso plano, nós podemos estar trazendo sofrimento e dor para nós mesmos. Assim, o reverendo Ildemar, a Bíblia está sempre pronta a mostrar que o plano eterno de Deus para a igreja é evangelizar. É uma responsabilidade muito grande. E a igreja, nos primeiros capítulos de Atos, os apóstolos saem para evangelizar. A partir do capítulo 13, a igreja equipa pessoas para evangelizar. Quando a igreja orava, agora de Antioquia, orava, o Espírito Santo falou, separai-me, Barnabé e Saulo para esse ministério. Eles oraram, jejuaram, impuseram as mãos e mais adiante assim, enviados pelo Espírito Santo, saímos para evangelizar.
Isso falou tão séria e profundamente em Saulo, que diz assim: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Preste atenção, porque sobre mim pesa esta obrigação. Evangelizar não é opção, não é escolha, é obrigação. E ele termina dizendo: ai de mim se não pregar o evangelho. Reverendo, a Bíblia está eivada de lições, de ordens, de mandamento para que evangelizemos. Evangelizar o grande e eterno propósito de Deus, confiado à igreja. Praticamente o senhor percorreu a evangelização em todo o contexto bíblico, né? Pegando em Gênesis, nos profetas, Isaías, no Evangelho de Jesus, né? No ministério de Jesus, Atos. Eu quero lembrar apenas uma carta, porque as cartas paulinas, as epístolas gerais no contexto do Novo Testamento, todas também estão focadas na evangelização. Mas vamos pegar Romanos, que Paulo faz a sua carta mais teológica, mas no fundo ele queria falar do desejo de que a igreja de Roma fosse parceira dele de evangelização. As cartas de Paulo, principalmente, o foco da evangelização é muito forte, não é, reverendo? Ele chega a falar assim que eu sou devedor a todo mundo. Eu sou devedor. Ele sentia que era uma dívida. Ele era responsável por pregar o evangelho. Tudo em Paulo estava em pregar o evangelho. Deixando a carta aos Romanos e pegando a de Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 3, ele diz assim: se alguém pode se orgulhar na carne, eu ainda mais. De origem hebreia, da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Mas por causa da sublimidade de Cristo, eu considerei tudo como esterco, diz uma Bíblia de tradução mais antiga, e atual diz assim, como refúgio. Tudo aquilo outro para ele não tinha valor por causa da sublimidade de Cristo, que ele se sentia obrigado, de acordo com Coríntios, a proclamar o evangelho. E eu agora gostaria de lembrar que Paulo teve um cuidado de instruir outros. Se fosse possível, eu gostaria que você lesse para nós 2 Timóteo 2, de 4 a 5, porque é um texto mais ou menos longo e não fica muito bem falar. Mas antes disso, eu vou falar o que está em 2:2 de Timóteo. 2 Timóteo 2:2, ele diz ao seu companheiro: olha, o que eu te ensinei diante de muita testemunha, diga a outros homens idôneos, para que eles digam a outros, esses digam a outro. Era um tipo de evangelização em cascata. Eu evangelizo você, você evangeliza aquele, e assim outros sempre. Responsabilidade contínua da igreja. E vamos repetir, ele dizia: não posso deixar de pregar o evangelho, porque sobre mim pesa esta obrigação. Vamos ver agora o que ele disse em Timóteo, 2 Timóteo 2, 4, de 1 a 5. 2 Timóteo 4, de 1 a 5. 4 de 1 a 5. Conjuro-te perante Deus Este, exatamente. Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Podia parar um pouquinho? Posso. Eu gosto de colocar insista no lugar desse insta. Insta. Quer oportuno ou não, fala sempre em qualquer lugar. Às vezes ele fala assim: olha, aqui não está muito oportuno. Paulo diz assim: ó, quer seja oportuno ou não, prega o evangelho. Continua, por favor. Quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Irmão, dá uma paradinha de novo aí. Cercar-se-ão de falsos mestres, segundo a sua cobiça. Infelizmente, a cobiça do homem é dinheiro, poder e sexo, principalmente. Então, surgem falsos mestres que não estão preocupados com a sã doutrina, que são coisas de fábulas, que enchem a cabeça de pessoas
de acordo com seus interesses. Eu não prego o amor de Cristo, eu vou mostrar que a pessoa vai ficar rica. É o seu interesse. Através de Cristo. É claro. Então, isso é um crime, meu irmão, que acontece durante milênios. Quando nós lemos 1 João 4, ele diz assim, cuidado, gente, vamos testar o Espírito, porque falsos profetas têm saído por mundo afora, há 2000 anos atrás, que vão pregar segundo as cobiças dos homens e não segundo a graça de Cristo Jesus. Mas nós podemos basear-nos na Bíblia e pregar o Evangelho puro, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou para nos salvar. Continua, por favor. E completa aqui o verso 5, dizendo, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. A sobriedade é a virtude do verdadeiro evangelista. Por isso, reverendo, nós que somos líderes religiosos, precisamos pensar assim no nosso comportamento. Homens sóbrios. Quando eu olho para o evangelista, ali eu estou olhando para um fiel servo de Deus. Ele me fala da grandeza dos céus e está me mostrando o caminho que devo seguir. Muito bem. Reverendo, esse primeiro bloco nós fechamos aqui sobre o contexto da evangelização na Bíblia. Não certo. Só no Novo, como em toda a Escritura. Certo. Nós vamos para um intervalo e voltaremos para um terceiro bloco deste programa. Não saia daí, fica conosco na TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos, às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos. Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929.
Olha, o programa Andando com Cristo hoje está recebendo a visita ilustre do reverendo Antônio Sperber, nosso irmão, servo de Deus, pastor na Igreja Presbiteriana do Brasil há 51 anos, já 12 anos como pastor jubilado e pregando com toda sabedoria e graça a palavra de Deus, incansável neste ministério da evangelização. Reverendo Antônio, nas suas palestras o senhor deixou claro para nós que Jesus nos deixou dois mandamentos à igreja. Queria que o senhor falasse sobre isso. Reverendo, para mim, o maior e grande mandamento do Senhor é o amor. Ele mostra no fim do capítulo 12 de Coríntios uma lista de dons espirituais. E tem uma introdução para o capítulo 13 que diz assim: e eu vos passo a mostrar um caminho sobre modo excelente. E o caminho que ele mostra é o amor. É o amor. Quando nós lemos na Epístola de João, que é conhecido como o apóstolo do amor, ele diz lá no capítulo 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a partir do versículo 19, do capítulo 4 de 1 João, lemos o seguinte: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e aborrece o irmão, é mentiroso. Porque se eu não amo o irmão que vejo, não posso amar a Deus a quem não vejo. Logo temos da parte dele esse mandamento: aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. E como você, meu caro ouvinte, está amando ao seu irmão. Mas ainda existe uma coisa interessante. Amar é tornar-nos semelhante ao Senhor Jesus. Ele disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. É tornar-nos semelhante a Cristo. E este amor, que é o amor profundo, despretensioso, é a expressão que eu tenho de evangelizar. Quando eu estou amando ao meu próximo, eu estou provando que eu tenho compaixão por ele. É o que Cristo fazia quando evangelizava. Lá nós vemos, e Cristo teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não tinham pastor, e evangelizava. Quando eu amo, eu olho para aqueles que se perdem com compaixão porque estão indo para a perdição. E aí eu sou impulsionado a evangelizar, que é o segundo a segunda ordem que eu coloco, que o Senhor Jesus Cristo deu: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando eu falo isso, eu gosto de usar 3 textos com palavras. Mateus 11, 28 em diante, diz assim: vinde a mim. Em Marcos 16, 15, diz assim: ide. E em Mateus 28, 20, diz assim: eis que eu estou convosco. Preste atenção. Vinde, ide e eis. Um convite, uma ordem e uma assessoria. Quando Cristo me manda evangelizar, ele diz: não se preocupe, eu estou ao seu lado. Que gostoso. Então, esta é a responsabilidade da igreja hoje, reverendo. E a nossa responsabilidade agora. E eu quero falar um pouco mais sobre essa responsabilidade agora. Reverendo, evangelizar. Parece que a igreja moderna está achando que evangelizar é fazer um programa, oferecer uma assistência, falar de autoajuda, motivação. Parece que ficou muito superficial esse aspecto de evangelização da igreja, de apresentar o evangelho para alguém. Faz muito programa, faz muito barulho, mas pouca evangelização. Eu estou entendendo errado ou o senhor entende diferente? Eu costumo dizer que a igreja mudou de foco o seu problema. E uso como exemplo a nossa antiga maquininha de retrato chamada Kodak. 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 Você tem que ter cuidado de colocar o camada em foco.
Porque se saísse de foco, você ia sair tremendo e ninguém era capaz de entender a sua expressão. Hoje a igreja está muito voltada para a festividade. Gosta de fazer uma festa para o aniversário do pastor, uma festa para o aniversário da igreja, festa para isso, festa para aquilo, e tornou-se inadimplente com a evangelização. Com a evangelização. Deixou de evangelizar. Essa mudança de foco, reverendo, às vezes me preocupa. Outras vezes deixa a evangelização e troca por programa. A gente tem programa para tudo hoje na igreja, não é? Mas a evangelização não está um pouco esquecida nisso, reverendo? Infelizmente, a evangelização está sendo pobre. Isso da igreja presbiteriana. Não quero dizer que não está evangelizando. A igreja está pobre na evangelização. E em alguns ramos outros, tem mudado de foco a evangelização. Até da expressão de que evangeliza muito e que reúne-se multidões. Mas o foco é Jesus Cristo e a vida eterna. Isso aí me deixa um pouco preocupado. Agora, apresentar o evangelho a alguém. O senhor poderia nos apresentar um modelo de como alguém chegar e apresentar o evangelho? Você, nosso telespectador que está nos assistindo, você sabe apresentar o evangelho, o plano da salvação para alguém? Reverendo, podia nos ajudar nisso? Existem alguns métodos. Um foi criado por um indivíduo chamado Bill Bright. São as 4 leis espirituais. Tem um outro chamado o evangelismo explosivo, criado por James Kennedy. E a igreja presbiteriana pegou o evangelismo explosivo e adaptou, que deu o nome o evangelho nas suas mãos. Este é praticamente o que eu uso com frequência. E olha aqui, ó, e é o seguinte: graça, positivo. Positivo, graça. A segunda coisa, o homem aponta para o homem como pecador. Terceiro, Deus é o maior. Quarto, Cristo é a aliança. Quinto, é a fé, é o menor deles. Coloca carne nesse esqueleto para nós. Então vamos lá. Primeiro, quando eu vou evangelizar, existe um método interessante. Eu nunca devo chegar numa casa com uma enorme Bíblia de Genebra, por exemplo, debaixo do braço, faz assim: vem aqui falar do evangelho com o senhor. Espanta o indivíduo. Chego lá humildemente e digo ao meu visitado: olha, eu gosto muito de orar com as pessoas e sei que todo mundo enfrenta alguns problemas. Eu gostaria de fazer uma oração com o senhor. Posso? Geralmente a resposta é positiva. Quando eu recebo a permissão de orar, eu digo à pessoa: eu gosto, antes de falar sobre a Bíblia, sobre a vida eterna, posso falar com o senhor ou com a senhora a respeito disso? O método, reverendo, sempre deve consultar a pessoa se eu posso ou não. Perfeito. Eu não devo impor coisa nenhuma. Perfeito. Se ele permite, eu vou mostrar-lhe que a vida é efêmera e passageira. E não demora muito, nós vamos para a eternidade. E na eternidade, ou nós vamos para a salvação, ou nós vamos para a perdição. Eu agora gostaria de perguntar ao meu telespectador: você tem certeza de que vai para o céu quando morrer? É a pergunta que eu faço. Aí eu espero a resposta. A resposta pode ter 3 tipos. Pode ser sim, não, e a outra eu chamo evasiva. Ah, Deus sabe tudo, eu quero, eu tenho filho. É uma variedade, não é evasiva. Tá bom. Aí eu mostro à pessoa que o ensino central, principal da Bíblia é que eu posso ter certeza da vida eterna. Quando ele está ciente de que a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá essa garantia, eu lhe peço a permissão para fazer uma outra pergunta. E a outra pergunta, reverendo, é esta: por que Deus deve deixar você entrar nos céus? Todo ser humano aparecerá diante do tribunal de Deus.
E é Deus que vai dizer, venha para a salvação, vá para a perdição. É Ele que julga. Perfeito. Tá? Eu, graças a Deus, tenho certeza que Ele vai dizer para mim, bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor, certeza. Infelizmente, muita gente não tem isso. Tem alguém que responde isso, sim, eu tenho certeza porque Cristo morreu e restou para me salvar. O outro, de um modo geral, baseia-se nas suas boas obras. Tenho feito o melhor possível, nunca fiz mal a ninguém, por isso eu mereço ir para o céu. Aí eu vou dizer para a pessoa, Senhor, aqui o meu ilustre colega, olha meu colega, eu tenho uma notícia maravilhosa para você. A salvação é graça. Olha o esqueleto aqui. Nós não merecemos ir para os céus, mas Deus nos deu um presente extraordinário. E a Bíblia fala, pela graça, sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. E eu ainda aviso assim, a palavra dom é dádiva, e dádiva é presente. Para ser mais claro, eu digo, a salvação é uma dádiva de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Rapidamente, eu falo com uma pessoa assim, ninguém merece salvação, inclusive eu. Eu tenho certeza, mas eu vou porque eu recebi o presente de Deus. Sabe por quê? Todo ser humano é pecador. A Bíblia informa o seguinte, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. E lá no céu, não, olha que aqui eu já falei o homem. Todo homem é pecador. E eu digo assim, lá no céu, que é o trono de Deus, nós temos o mesmo credo, praticamente todo o evangélico. Creio no Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, etc, etc. No trono de Deus Pai não entra pecado. E nós estamos debaixo da culpa do nosso pecado e queremos ir para os céus, mas não vai. No céu não entra pecado. Porque o Deus Todo-Poderoso, agora é dentro do esquema, né? Deus, a pessoa de Deus. O médio, ele não é compatível com o pecado. Então, eu tenho que sair de debaixo do peso do meu pecado para poder entrar lá. O Deus soberano tem muitos atributos. Eu prefiro falar qualidades para ficar mais fácil. Eu apresento duas. Ele é amor e ele é justiça. Como amor, ele não quer que ninguém vá para o inferno. Mas como justiça, ele deixa o indivíduo ir para o inferno porque não entra dentro do plano dele. Mas pela grandeza do amor de Deus, ele conseguiu um plano, que é o plano eterno de Deus, que nós falamos anteriormente, para a nossa salvação. Ele mandou o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus Cristo veio morrer e ressuscitar para garantir a nossa entrada nos céus. Perfeito. Sabe como é que foi? A crucificação era uma das mortes mais cruéis que o mundo conheceu. Cristo na cruz morreu por amor a você, meu caro telespectador. Deu a sua vida de maneira cruel, numa cruz que ainda era com a coroa de espinho que aumentava a tortura. E lá ele gritou 7 vezes. E uma das vezes ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Nesta hora ele recebeu sobre si o peso do meu pecado e eu fiquei livre. Agora eu estou seguro na mão do Senhor Jesus. O melhor, Ele está seguro na minha mão, porque se eu segurar, eu posso soltar. Mas se Ele segurar a minha, não tem jeito. Ele não solta. E Ele disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Depois, eu terminando, eu quero informar que eu estou fazendo resumidamente, porque o tempo é curto. Eu falo, isso acontece pela fé. Nós temos 3 aspectos de fé, mas eu vou me referir a 2 só para ganhar tempo. Uma fé se chama temporal, aqui da terra. Eu oro pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, oro pelo meu dinheiro para que não fique no vermelho, vou orando pelas coisas da vida. Isso tudo é passageiro, mas não me leva ao céu. E, infelizmente, tem alguém que faz questão de pregar sobre isso. E só sobre isso, né? Só sobre isso e recebe multidões. Porque prega de acordo com os interesses, lá você lembra de Timóteo? Então, pelos interesses, pelo dinheiro, que é o desejo do homem, enche. Mas não leva ninguém ao céu. Nada.
o outro tipo de fé se chama fé salvadora. Eu sei que eu não mereço ir para os céus, mas o Senhor Jesus morreu e ressuscitou para garantir a minha salvação. E Ele me deu a vida eterna. Há uma coisa interessante. Eu posso te dar essa Bíblia. Se você não recebê-la, eu te dei, você ganhou, mas você não tem. Agora, se eu te der essa Bíblia e você recebê-la, agora você tem. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar todo o que crê. Mas tem alguém que não recebe, então não tem. E agora eu gostaria de fazer assim, a certeza, a segurança da vida eterna, o céu para mim e para todo o que crê, é receber o grande presente que Jesus Cristo nos deu na cruz. Eu agora posso dizer, sou filho de Deus, sou o templo do Espírito Santo, tenho certeza da vida eterna. Coisa que às vezes a igreja está deixando de fazer. Mas deixo aqui um exemplo para todos os telespectadores. Coloque-se nas mãos de Deus e aceite o Senhor Jesus Cristo. Que bom ouvir isso aí, a apresentação do plano da salvação. Talvez você, meu caro telespectador, nunca tenha alguém apresentado o plano da salvação assim para você, que é um presente da graça de Deus, a condição miserável do homem no pecado, debaixo da culpa do pecado, sem o Evangelho, a grandeza e a segurança do amor de Deus, mas também a grandeza da justiça de Deus, que não pode nos receber em pecado, nos oferecendo então a pessoa de Jesus Cristo, que leva sobre si os nossos pecados, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Reverendo, que coisa maravilhosa é o Evangelho. Nada melhor. Que coisa maravilhosa é o Evangelho. Glorioso. Nós estamos chegando aqui no final deste nosso segundo quadro aqui do programa e queria só te fazer uma pergunta. Você gosta de evangelizar? Muitíssimo. É a alegria do meu coração. Evangelizar. Eu quero deixar aqui para o nosso telespectador, entrega a sua vida ao Senhor Jesus Cristo o quanto antes. Não fica arriscando de viver a vida longe de Deus, sabendo que há um presente maravilhoso de Deus para você, que Deus o ama e Deus quer recebê-lo na família da fé, a família de Deus. Que coisa boa é sermos chamados filhos de Deus nesta jornada, nessa caminhada. Nós vamos para mais um intervalo e voltaremos para concluir o programa Andando com Cristo de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas. Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos encerrar aqui o programa Andando com Cristo e hoje, de uma forma muito especial, nós tivemos aqui a presença do reverendo Antônio Sperber e nós falando aqui sobre este desafio da evangelização.
O reverendo Antônio esteve conosco esse fim de semana. Eu tenho a alegria de dizer que é meu parente, é primo primeiro do meu pai e um servo de Deus que nós conhecemos de longas datas. E quero expressar aqui a minha satisfação de tê-lo aqui no programa Andando com Cristo e guardar aqui este registro da presença dele conosco aqui na TV Grande Dourados. Reverendo, muito obrigado da sua companhia. Alegria, reverendo. E gostaria que você encerrasse este programa com as suas considerações finais e orando para nós, orando pelos nossos telespectadores. Reverendo, não só aqui na televisão, mas estar em Dourados para mim foi uma alegria. Era um desejo de muitos anos da minha vida e o Senhor, Deus, me proporcionou, por seu intermédio, esta bênção. E estar aqui, partilhando com os telespectadores esta experiência da evangelização, para mim é uma honra e alegria. Okay. Vamos orar. De passar e toda profecia, os dons, as Deus e Pai, línguas e tudo. agradecemos-te a beleza da obra de Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou para nos salvar. Eu te peço que venhas abençoar a cada um dos telespectadores, especialmente para aqueles que ainda não têm a certeza da salvação, que eles possam estar preocupados com este assunto e que possam buscar na Tua Palavra o ensinamento que lhes enche de prazer e alegria e a certeza da vida eterna. Abençoa esse programa, abençoa o pastor, abençoa o Rubens, abençoa todos aqueles que estão envolvidos aqui, para que o Teu nome seja glorificado no meio do povo de Dourados. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, reverendo, da sua participação e agradeço também a sua audiência em mais um programa Andando com Cristo, este programa da Igreja Presbiteriana de Dourados, que chega até você através da TV Grande Dourados, a TV da família douradense. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui no programa Andando com Cristo. O Senhor, se eu pudesse saber destinos ou futuros.